Salve, salve, meu querido assinante, minha querida assinante aqui na nossa plataforma Terra Negra, Vitinho de Geografia. E hoje, para dar continuidade ao módulo de energia com vocês. Olha só, o Brasil tem como principal componente da sua matriz elétrica justamente as hidrelétricas. E veja bem, tome essa nota aí, componente da matriz elétrica. É evidente que vai oscilar de acordo com as flutuações anuais do clima, mas nós temos uma participação aí que em alguns anos já chegou a superar em 80% da nossa produção de energia elétrica, tá? O importante é que você saiba, não dos percentuais, não decore os guias de atualidades, não decore as estatísticas que estão nas apostilas de pré-vestibulares, e sim entenda que a fatia mais expressiva da produção de energia elétrica do nosso país vem da matriz hidráulica. Basicamente, a hidrelétrica funciona a partir do sistema de conversão de energia. Eu converto uma forma de energia em outra. Bem como, por exemplo, as usinas eólicas. É muito interessante a gente pensar que aqui existe a conversão da energia potencial gravitacional das hidrelétricas, dos reservatórios, do acúmulo de água, em energia cinética de deslocamento dessa água e, posteriormente, em energia elétrica, justamente nas turbinas dessas usinas hidrelétricas. Muito importante também pensar qual é a participação disso no nosso país. Olha só, o Brasil tem um elevado potencial para essa produção. Isso é sabido, isso já é um padrão. Por quê? Nós temos uma hidrografia muito caudalosa. Nós temos rios gigantescos com uma excepcional capacidade de estocar água em reservatórios e, por isso, faz total sentido que a gente produza energia hidrelétrica. Além disso, o clima é muito favorável, faz com que a nossa hidrografia seja perene em sua maioria. E, por isso, você tem vazão constante em boa parte do ano. Um outro ponto interessante é pensarmos na topografia. A topografia é fundamental porque a partir do desnível do terreno, você consegue produzir um reservatório mais eficiente para aumentar, aí sim, a energia potencial gravitacional e transformar essa energia em energia cinética e, consequentemente, energia elétrica nas turbinas. Por isso que a junção desses três fatores é fundamental para determinar o elevadíssimo potencial para a produção de energia hidrelétrica no nosso país. Como eu disse, esse expressivo potencial, essa grande participação, vai poder ser dividida em dois potenciais. Primeiro o utilizado e depois um potencial estimado. Para isso, vamos pensar então na região mais dinâmica da economia brasileira. Qual seria? Qual seria a região de maior dinamicidade econômica do nosso país? Se a gente for pegar a divisão geoeconômica do Brasil entre Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, o Centro-Sul é a região que historicamente concentra mais capital. É a região que tem a maior taxa de urbanização, maior nível de industrialização, maior concentração populacional e, consequentemente, uma demanda de energia elétrica muito superior. Quando você vai investir em uma usina hidrelétrica, é também levado em consideração a distância que você vai produzir do centro consumidor. Se a distância for muito longa, não faz sentido esse investimento a priori. Em caso de necessidade, você pode até desenvolver, construir uma usina hidrelétrica à distância. Mas por isso, justifica-se então a utilização desse grande potencial na porção centro-sul do nosso país, uma área de elevadíssima concentração de capitais, uma área de elevada dinamicidade econômica. E aqui o grande destaque a fazer é para a bacia do Rio Paraná. A bacia que justamente abraça a porção de elevadíssima dinamicidade, mais especificamente a porção do Triângulo Mineiro, sul de Minas, Paraná e São Paulo. Olha só que interessante. Aqui eu representei para vocês, a gente vai ter isso nas aulas de hidrografia também, por motivos óbvios, mas o nariz de Minas Gerais, formado pela confluência entre o rio Paranaíba e o Rio Grande. A confluência desses dois rios forma o principal rio da bacia, que é o Rio Paraná. Entretanto, esse rio também recebe águas de afluentes ilustres, como o rio Tietê, que atravessa
todo o território de São Paulo longitudinalmente, atravessa desde uma porção mais oriental até a porção mais ocidental do território paulista. Um outro rio ilustre também, um tributário muito ilustre, seria o rio Paranapanema, que deságua no rio Paraná. O rio Paraná também conta com uma outra participação, tá, no tocante à hidrografia, que é interessante. O rio Paraná é um afluente do Rio do Prata, da bacia Platina. E justamente na transição do rio Paraná do Brasil para o restante da América do Sul, você tem o desenvolvimento, a construção da principal usina hidrelétrica brasileira. A usina hidrelétrica de Itaipu, na transição entre Brasil e o Paraguai. É uma usina hidrelétrica binacional. Então, 50-50, 50% para um lado, 50% para o outro. Nós dividimos essa produção. Um ponto bem legal da gente trabalhar com Itaipu é que, no momento da sua construção, já era considerada como a maior usina hidrelétrica do mundo. Até há poucos anos atrás, ainda não tinha sido superada pela usina hidrelétrica de Três Gargantas na China. E atualmente, ela figura como a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e uma das obras mais elogiadas do século XX em relação à sua engenharia. Ela alagou uma região relativamente pequena para o tanto de energia que ela produz. 14 mil megawatts de energia. É impressionante o que essa eletricidade consegue atender a nossa população, a população do Centro-Sul. Então, portanto, a população de Minas Gerais, que depende dessa energia elétrica, a população do estado de São Paulo, a população do estado do Paraná, dentre outras. Por isso, Itaipu é o grande símbolo das hidrelétricas do nosso país. Ela só perde para a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a maior usina hidrelétrica 100% nacional. Como a gente divide os 14 mil megawatts de energia com o Paraguai, em tese, a gente ficaria apenas com 7. Em aulas posteriores sobre a geopolítica aqui entre o Brasil e o Paraguai, tem muita coisa para a gente citar sobre a questão de Itaipu. Beleza? Tem bastante conflito, tem bastante imbróglio entre esses dois países por causa disso. O segundo destaque a fazer: além do potencial que já está sendo amplamente utilizado, alguns especialistas chegam a dizer que mais de 85%, 90% de tudo que você poderia utilizar para produzir hidroeletricidade na bacia do Paraná já está sendo consumido. Então, aqui, se você quiser construir uma usina hidrelétrica de grande porte, uma grande usina, você já não tem nenhum local apropriado para isso mais. O que a gente pode fazer aqui é construir PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, para atender uma dinâmica local ou, no máximo, regional. Essas PCHs são importantes para atrair atividade industrial para uma determinada cidade, para complementar a participação de energia elétrica em uma cidade que cresceu demais. Então, aí sim. Mas grandes usinas hidrelétricas que atenderiam a uma fatia mais considerável da população, a gente não consegue mais produzir aqui. E, portanto, justifica a expansão da produção dessas usinas hidrelétricas para áreas em que o potencial é apenas estimado e não necessariamente amplamente utilizado. Nós temos uma bacia hidrográfica no nosso país muito importante em relação a isso, que é a bacia amazônica. É uma confusão muito grande que se faz entre bacia amazônica e rio Amazonas. Isso é muito comum, essa confusão na literatura, e por isso vale a pena a gente parar essa aula aqui justamente por causa disso. Olha só, a bacia é uma área compreendida por toda a rede hidrográfica, composta pelos rios afluentes, os tributários e o rio principal da bacia, que nesse caso é o Rio Amazonas. O fato do Rio Amazonas ter um perfil de planície, o fato dele ter um pequeno desnível de água no seu curso principal, de Manaus até a ilha de Marajó, não significa que na bacia amazônica você não tenha desníveis suficientes para produzir essa energia. Os afluentes do Rio Amazonas eles são oriundos de regiões mais elevadas.
e tem um perfil topográfico, tem um perfil longitudinal que é capaz, sim, de produzir energia hidrelétrica. Agora, quando você acabar essa aula, vá para o módulo de hidrografia e assista às aulas sobre os elementos de um rio e as aulas sobre os perfis longitudinais dos rios brasileiros. Vale muito a pena, casa muito bem uma aula com a outra, tá? Um ponto importante, num determinado dia, tá? Se você estiver navegando sobre o Rio Amazonas, você está no maior anfiteatro do planeta Terra. Por quê? Um anfiteatro, pensa naqueles teatros clássicos romanos, né? Você teria então uma elevação para o ocidente, que é a Cordilheira dos Andes, uma elevação ao norte, na região dos Planaltos da Guiana, tá? Das Guianas, e uma elevação ao sul nos Planaltos Centrais brasileiros. Essas áreas elevadas que circundam o rio principal do Amazonas acabam fazendo com que os seus tributários, principalmente os tributários da margem direita do Amazonas, como o rio Madeira e como o rio Xingu, sejam rios de grande potencial para a produção de energia hidrelétrica. O destaque, o grande furor nacional é ao entorno da usina hidrelétrica de Belo Monte. Uma usina hidrelétrica que será construída, está em construção, na volta grande do rio Xingu, no município de Altamira, próximo à cidade desse mesmo município, e foi cercada de uma polêmica incrível. Vale a pena, posteriormente, também a gente trabalhar uma aula só para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A proposta vem lá da década de 70 com os militares. Entretanto, em função dos grandes impactos sociais, culturais, econômicos, ambientais, ela acabou não sendo levada a cabo. Foi reavivada a discussão de Belo Monte, na proposta agora no início do século XXI, do PAC Energia, o Programa de Aceleração do Crescimento. Inicia-se então a obra de Belo Monte e a partir de então também uma nova onda de críticas negativas pelos seus grandes impactos. Um ponto interessante da gente pensar é que essas novas usinas hidrelétricas atenderiam à economia brasileira. É isso mesmo. É muito difícil você encontrar uma forma de produzir eletricidade que seja mais barata do que a hidrelétrica. O professor, eu não entendo. O que é barato para você? Veja bem, o custo elevado para produzirmos uma hidrelétrica, para construirmos, está na construção. A implantação de uma usina hidrelétrica, ela é, sim, muito onerosa para os cofres públicos. Entretanto, a longo prazo, o custo de energia por hora, o custo de quilowatt-hora dessa fonte de produção de energia é muito inferior a qualquer outra forma de produção. Haja vista os custos envolvidos, por exemplo, na produção de energia nuclear, o custo de produção, por exemplo, na produção de energia termoelétrica, você precisa, afinal de contas, comprar carvão para isso, e aqui na hidrelétrica não. Os custos do processo são menores. É interessante a gente dar ênfase também nas novas usinas hidrelétricas da região amazônica, que foram propostas pelo PAC. Então você teria aqui o Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, e duas usinas do rio Madeira, a usina de Jirau e Santo Antônio. Ambas já em estágio final de desenvolvimento e grandes usinas hidrelétricas para o nosso país. Agora, impacta? Muito. Vamos debater os impactos na aula que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.